Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de processos, sobre a nossa nova planilha Fluxograma Vertical. Everton, o que é isso? Fluxograma Vertical é uma das formas de fazer processos. Você tem outras três muito conhecidas: fluxograma de processos, linear e funcional. São os quatro mais utilizados, mas existem outras variações. Nesse vídeo eu vou mostrar essa nova planilha do fluxograma vertical, como preencher e como funcionam algumas automações bem interessantes que eu criei aqui. Então, se você quer saber mais detalhes, vai na descrição para ver detalhes da planilha, conhecer o nosso site, cursos online, modelos e suporte que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela. O fluxograma vertical é muito interessante porque ele possibilita que você veja os símbolos, né? No final você vai ver um desenho de como ficaram os processos. E você pode adicionar funções e adicionar descrição de atividades ou processos. Isso é muito interessante. Existem algumas variações do fluxograma vertical, como em todos os fluxogramas. Algumas pessoas, por exemplo, incluem o tempo aqui também. Isso é muito interessante e visto nas empresas. Então essa é a primeira versão da planilha. Eu quero trazer outros tipos de fluxograma aqui dentro dessa mesma planilha, para que fique mais completa ainda com o passar do tempo, e a gente vai sempre informando aqui no canal. Para facilitar a vida de quem preenche um formulário como esse, eu apliquei algumas ferramentas interessantes do Excel. Aqui nesse campo atual e proposta, eu criei um campo de formulário aqui bem simples. Você pode marcar e desmarcar, tá vendo? Pode escolher apenas uma dessas opções. Com o tempo eu vou mudar isso aqui, colocar de forma que fique travado, ou um ou outro, mas não tem tanta necessidade, é um preenchimento muito simples. Depois disso você vai fazer o preenchimento aqui de setor, pessoa responsável e a data. Aqui não tem muita novidade. Aqui do lado esquerdo você tem uma legenda, né, do que significa cada forma para os processos ou atividades. O fluxograma vertical geralmente é utilizado no nível de atividade. Então imagine que você quer fazer o fluxo de quando você acorda, escova o dente até a hora do almoço. Então você vai fazer lá: acordar, levantar da cama, ir até o banheiro, escovar os dentes, trocar de roupa, ir até a cozinha, esquentar o leite. Enquanto esquenta o leite, eu corto o pão, e aí tem uma espera. Olha que interessante, esse é um processo no nível de atividade. Porque sempre a gente enxerga processo, subprocesso e atividades. Geralmente o fluxograma vertical é no nível de atividade, mas pode ser pensado em processo também, tudo depende do projeto. O próximo passo é preencher as funções, ou seja, para cada atividade existe a função de um profissional, então você vai preencher as funções. Perceba que eu tenho aqui uma lista suspensa automática. O que significa isso? Nós temos aqui o campo de configurações, e você pode ir aqui pelo menu interativo, configurações, e eu tenho uma lista suspensa automática. O que é isso? Significa dizer que se eu adicionar ou extrair algum nome, por exemplo, analista jurídico, adicionei, eu tenho ali uma tabela, ampliou automaticamente, e agora no meu fluxograma eu tenho o analista jurídico automaticamente aqui. E isso é uma lista suspensa automática. Então eu vou incluir várias funções aqui. Vou colocar até a linha 28, por exemplo. Vou colar valor só para a gente ter exemplo, ó, várias funções. Aí eu tenho a descrição dos passos. Vou colocar um texto qualquer aqui, ó, até a linha 28 também. Colo somente valor. Então eu preenchi tudo. Claro que eu coloquei aqui os textos lineares, mas a gente tem que colocar aqui de acordo com cada atividade para que fique um fluxograma correto. Existem várias formas de destacar os símbolos aqui. Nessa planilha é muito simples. Você vai simplesmente pintar aqui de escuro o símbolo de cada atividade. Então vem aqui, pressiono F4. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell. Cheguei no final, eu escrevi todas as funções aqui, toda a descrição dos passos dos meus processos, e melhor do que isso, eu relacionei cada atividade com um símbolo para eu saber do que se trata esse processo. Se é uma análise, se é um transporte, se é execução ou inspeção,
se é um arquivo provisório, se é um arquivo definido, seguindo o padrão do fluxograma vertical. Perceba que nós temos um campo aqui para contagem desses processos, ou seja, algumas pessoas que trabalham com processos gostam de fazer o fluxograma assim e contar a quantidade de símbolos. Por exemplo, quantas vezes eu tive análise e operação, quantas vezes eu tive transporte, quantas vezes eu tive execução. E para não ter que fazer manualmente essa conta, eu criei uma automação aqui. Depois de você descrever todas as atividades, descrever todas as funções e pintar os símbolos de escuro, basta você ir em cada célula do símbolo pintado e digitar 1. Olha o que vai acontecer. Eu venho aqui e digito 1, não se preocupe que fique invisível. Venho na de baixo 1, olha só o que vai acontecendo. Ele começa a fazer a soma automática aqui, automaticamente, basta digitar 1, onde tem o símbolo escuro. 1, mais um aqui, outro aqui, aqui também, outra forma, a última forma aqui. Então, dentro da atividade descrita, eu tenho 8 análises ou operação, 6 transportes, 6 etapas de transporte, 7 execuções ou inspeção, 6 arquivos provisórios, 1 arquivo definitivo. Então você tem essa contagem automática desde que você digite 1 em cada símbolo escuro. Como eu disse no início, esse formulário não vai atender a todas as necessidades, porque existem muitas variações. Alguns consultores de processo já trabalham com tempo aqui, mas depende muito da necessidade, depende do objetivo de cada projeto. E no final é muito comum traçar os símbolos, então vai fazer isso aqui, seja a caneta, seja com alguma ferramenta do dispositivo, vai fazer isso aqui, traçar os processos. E aí você vai ter uma noção exata do que acontece com o fluxo. Tá bem feio aqui porque eu estou fazendo manual na tela, mas dá para você ter uma ideia de como isso vai funcionar. Então essas são as etapas. Você faz o preenchimento básico do formulário, depois vai descrever os passos do processo, descrever as funções de cada etapa do processo ou atividade, depois você vai pintar de escuro uma das formas de acordo com a atividade. O próximo passo é digitar o 1 na célula de cada símbolo e no final você vai traçar uma linha em todos os símbolos para você ter uma noção geral do que aconteceu com o processo, seja manualmente imprimindo ou utilizando alguma ferramenta do dispositivo. Então esse é o nosso vídeo de hoje, planilha fluxograma vertical. Se quiser saber mais detalhes da planilha, vai na descrição. Lá você também conhece nosso site, cursos online, modelos e suportes que a gente oferece grátis. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.